Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Rodrigo e hoje falaremos sobre Brasil em resumo. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos falar o nome oficial do nosso país, que é República Federativa do Brasil. Aqui temos a nossa bandeira nacional, nosso símbolo maior, seguido pelo nosso brasão aqui, com a data de 15 de novembro de 1889, é quando o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república presidencialista, tá certo? Aqui temos alguns dados do Brasil, o nosso mapa político com todos os estados, e aqui a gente tem algumas informações a acrescentar. O nosso país ele é composto por 5.570 municípios, 26 estados, um distrito federal, a capital é Brasília. A nossa população, segundo o IBGE 2019, são de 210.147.125 habitantes. E o nosso território ele é formado por 8.515.767 quilômetros quadrados. Tá? Temos três poderes que regem esse país aqui. São o poder executivo, representado no município pelo prefeito, no estado pelo governador e no país pelo presidente. Tá? Eles têm que aplicar e zelar pelas leis elaboradas pelo legislativo. O legislativo ele cria as leis e ou modifica conforme as necessidades do país. São representados pelos parlamentares. No município, são os vereadores. No estado, deputados estaduais. E no Brasil, pelos deputados federais e pelos senadores, tá certo? E temos aí o terceiro poder, que é o poder judiciário. Ele julga os crimes avaliados segundo a lei, segundo a Constituição, tá? O nosso Supremo aqui é o Supremo Tribunal Federal. Você tem juízes nos estados e nos municípios, e quando não são resolvidos nem no município nem nos estados, eles vão para a Suprema Corte e lá os magistrados dão rumos finais a esse processo. Temos aqui algumas imagens sobre o legislativo, judiciário e executivo. Ali, ó, eu elaboro as leis, sou o legislativo, eu aplico as leis, sou o judiciário, e eu administro, né, sou o executivo. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil físico, tá? O Brasil é conhecido como um país continental, pelo tamanho do seu território. Então, temos ali alguns limites territoriais do nosso país. Na região norte, o nosso limite é a nascente do rio Ailã, que fica no Monte Caboraí, né, em Roraima, fronteira com a Guiana. Seguido a oeste, o rio Moa, na Serra da Contamana, que fica no Acre, fronteira com o Peru. Ao sul temos o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. E na ponta do Seixas, na região leste ali da Paraíba, temos a fronteira do continente, né? Mais para frente temos o Oceano Atlântico. Os países que temos como vizinho aqui são Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Apesar de termos tantos países fazendo fronteira com o Brasil, temos uma cordialidade com esses países, temos um bom relacionamento com esses países, né? O Brasil tem um relacionamento bem legal com os países de fronteira. Bom, como vocês viram, o Brasil é gigante, grande pela própria natureza, né? E para administrar esse país, em 1970, foi feita uma divisão regional, tá? Respeitando os limites físicos, humanos, sociais e econômicos de cada região, o Brasil foi dividido em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui a gente tem alguns dados sobre o perfil das regiões, né? A região Norte ela é a maior região em termos territoriais. 46% do país está localizado na região Norte. Depois vem a Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Aqui, para efeitos comparativos, eu trouxe um gráfico onde mostra a distribuição da população brasileira. Apesar do Norte ter a maior extensão territorial, o número populacional é o menor do Brasil. O maior número populacional está concentrado na região Sudeste,
tá? Então, os habitantes do Brasil estão concentrados, todos eles, na sua grande maioria, na região sudeste, tá? Seguido pelo nordeste. Outra informação que eu trago para vocês aqui é a renda brasileira, tá? Tudo aquilo que o Brasil produz se transforma no final no que eles chamam de PIB, né? Produto Interno Bruto. É um cálculo feito de toda a produção durante um ano, seja ela na agricultura, na indústria, no comércio, no extrativismo, na mineração. Então, tudo que o Brasil produz, no final, é calculado. E aqui eu trouxe um dado de 2014, onde o Brasil produziu, em números de reais, tá? 5 trilhões de reais, né? Para você dar uma olhadinha aí, a região que mais contribuiu para esse PIB aí foi a região sudeste, com mais da metade do PIB, 54% de todo o PIB nacional foi, né, produzido aqui na região sudeste. Outro dado que eu trago é a tabela, né, em tempos de crise econômica, a região sudeste, por ser maior número populacional, também sofre. Veja, 558 vezes 1.000 perderam o emprego no ano de 2019, no primeiro trimestre. Isso dá em torno de uns 5 milhões de pessoas sem emprego formal. Vamos continuar aqui. A vida dos brasileiros por região, tá? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente também fazer um comparativo. Se a gente pegar a taxa de analfabetismo no Brasil, vejam que 13% dos analfabetos no Brasil está situada na região Nordeste, o que é um triste dado, mas são pessoas que não tiveram acesso à educação. Então, a região Sul e Sudeste possui a menor taxa, né? O ideal seria que 100% da população tivesse acesso à educação. Outro dado que eu trago aqui é a distribuição por habitante em quilômetros quadrados. A região Sudeste tem 86 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto a região Norte só tem 4, né? Do outro lado, a gente tem a concentração de recursos hídricos. O que é recurso hídrico? Água. Então, se você olhar, o Norte se destaca. Por quê? Se você pegar as bacias hidrográficas do Norte, você vai ter o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Solimões. Se você comparar com São Paulo, por exemplo, olha os rios que a gente tem aqui. Tamanduateí, na nossa região, né? Em São Paulo, o Rio Pinheiros e o Tietê. Então, em distribuição hídrica, o norte se destaca. Só que do outro lado, se você for comparar em distribuição de saneamento básico, aquele que possui água encanada e potável dentro de casa, o sudeste se destaca, né? Boa parte da população tem acesso à água potável e encanada dentro das suas residências. Vamos lá. Quem traz todas as informações? Se você reparar ao longo do vídeo, o professor cita por uma ou duas vezes o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é responsável por coletar esses dados e, ao coletar esses dados, ele transmite essas informações em formas de gráficos, tabelas, para os órgãos públicos, e a partir dessas informações, os órgãos públicos, os municípios, os estados e até mesmo a União tomam para si essas informações e, em cima delas, tomam providências de fazer planejamentos de políticas públicas atendendo às necessidades da população brasileira, né? Então, o IBGE tem um papel muito importante na nossa vida, aí, não só para a geografia, mas como um todo, tá? Sempre respeitando as regiões por traços físicos, humanos, econômicos, sociais comuns, né, de cada região, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, acompanhe a gente nas nossas redes e nossos canais de comunicação. E qualquer dúvida é só chamar. Obrigado e até logo!